Olá, o que significa ser filho de Deus? Bom, conceito popular em geral inclui todo mundo, né? Todo mundo é filho de Deus, esse é o conceito mais comum. Até os animais muitas vezes são incluídos nessa lista, né? Mas a gente precisa, evidentemente, ter aí também um olhar para as Escrituras para a gente poder ver o que Deus diz a respeito disso. E para Deus esse é um assunto muito sério. Ser filho de Deus é um tema muito caro aí nas escrituras e tem os seus critérios, tem as suas referências aí para a gente entender como isso funciona, como é que alguém realmente é filho de Deus. Bom, o apóstolo Paulo nessa carta que a gente está estudando aqui, a carta aos Romanos, ele tem trazido aí esse grande tema da justificação, que é o tema principal, como a gente sabe, e os desdobramentos da justificação. Ou seja, uma vez que alguém é justificado, como ele vive, as lutas que ele enfrenta, como é que ele se desenvolve na vida cristã. Enfim, são muitos aspectos aí que a gente está vendo nesse sentido. E na última passagem, nós vimos aí a importância do Espírito Santo na vida daquele que é justificado. E hoje nós vamos ver o aspecto em que o Espírito Santo ele explica, a atuação do Espírito Santo, melhor dizendo, né, explica essa questão de ser um filho de Deus. O que o Espírito Santo, afinal, tem a ver com isso? Tem a ver com a paternidade de Deus. É isso que nós vamos ver então na passagem de hoje. Bom, nós retornando aqui então a onde nós paramos, né? Lembrando que tratamos aqui o texto de forma expositiva, nós temos uma sequência, sem pular e sem extrapolar, na medida em que conseguimos fazer isso, né? A leitura do fluxo do texto aqui. Então, nós estamos no capítulo 8 e vamos ler dos versículos 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Bom, nós vamos então ver como que o Espírito Santo age nesse assunto que é a paternidade de Deus. O Espírito Santo, ele dá direção ao Filho de Deus. Bom, eu sou do tempo em que, para a gente muitas vezes ilustrar essa realidade, usava-se, ou pelo menos eu usava, alguns colegas usavam aí o exemplo do mapa e da bússola. Alguém, para ir para algum lugar, precisava então ter um mapa na mão e uma bússola. E normalmente, né, eu particularmente gostava de associar o mapa com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem todos os caminhos ali, as direções, enfim, tá tudo ali, né? Tudo registrado ali. Mas precisa de orientação, precisa saber como caminhar, ou seja, precisa saber onde você está e em que direção está aquela referência, aquele lugar para onde você sabe que precisa ir ou quer ir, enfim. As duas coisas formam um conjunto. E no caso da bússola, se eu comparava aí o mapa, a palavra de Deus, a bússola eu comparava com o Espírito Santo. Mas hoje nós vivemos nos dias do GPS.
Imagina, né, você hoje sair por aí, ir para um lugar estranho. Eu já tive alguns casos aí pitorescos, né, de colegas que foram parar em lugares inóspitos, né, por seguirem o GPS. Nem sempre ele é tão confiável assim, né? Mas ele é útil, né? A gente sabe que é uma tecnologia muito boa. Bom, o fato é que o Espírito Santo, o texto diz que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, eles são conduzidos. O Espírito Santo mostra a direção. O Espírito Santo, ele não apenas ele indica, ele ajuda a compreender a vontade de Deus, mas ele é como que nos tomasse pela mão e nos conduzisse, nos leva. E isso leva também ao crescimento espiritual. É só sabendo, conhecendo a vontade de Deus e trilhando por esse caminho, e é só com o auxílio do Espírito Santo que isso acontece, é que nós vamos realmente nos desenvolver, vamos amadurecer, vamos caminhar na santidade, na santificação, que é um tema que a gente está percorrendo de certa forma, paralelamente aí ao tema da justificação. Lembrando que Paulo faz esses entrelaçamentos de assunto, é uma maneira muito inteligente como ele constrói os seus argumentos e traz para nós essa boa teologia que a gente vê aqui em Romanos. Mas o fato é que esse crescimento, esse resultado, ele é certamente produzido por esse guiar do Espírito Santo, essa condução. É como se o Espírito Santo, que habita é, no Filho de Deus, né, que está se associando claramente que o Filho de Deus é aquele que é conduzido, é guiado, ele precisa ter o Espírito Santo nele. É, é algo que foi colocado ali, alguém, né, melhor dizendo, que foi colocado ali para ajudá-lo a caminhar nos caminhos de Deus, compreender a palavra, assimilar e tudo mais. E veja que essa realidade é uma realidade que atesta a paternidade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Bom, o que é o contrário disso? O contrário disso é a pessoa ser guiada pelo seu coração, a pessoa ser guiada pelas ideias, pelos conceitos, pelos caminhos dos homens. Quando a pessoa segue principalmente o seu coração, porque veja, a pessoa que segue os caminhos dos homens, na verdade é porque ela está procurando aquilo que ela quer ouvir, aquilo que agrada aos seus ouvidos, aquilo que afaga o seu ego, vamos dizer assim, numa linguagem que se costuma usar. Bem, isso é o que muitas vezes a gente vê sendo incentivado pela literatura, pela música, enfim, siga o seu coração, né? Faça o que diz o teu coração. Até tem uma canção, uma música rio-grandense que fala sobre isso, né? Não me perguntes onde fica o alegrete, né? Segue o teu coração. Claro que o que está dizendo ali é uma questão poética, né? Não tem a ver com alguém ser filho de Deus ou não, mas o fato é que essa ideia ela está tão embutida, está tão acolhida pelas pessoas que elas acham mesmo que o certo é seguir o seu coração, quando seguir a Deus é diferente de seguir o coração, ser guiado por Deus é diferente de seguir o seu coração, os seus caminhos, seguir os caminhos indicados aí pelas filosofias, pelos mestres humanos, as pessoas que dependem tanto aí dessas ideias, né? Ser guiado pelo Espírito Santo é diferente, e isso atesta certamente a paternidade de Deus, mostra quem é realmente filho de Deus. Outra questão que nos mostra aqui como o Espírito Santo age é porque o Espírito Santo ele dá familiaridade ao Filho de Deus. Nada como nós sabermos onde estamos
quando estamos em família, quando nós temos um pai. É claro que há exceções para tudo, né, na humanidade, né? Nem sempre os exemplos humanos eles são válidos. Mas pensa num pai bondoso, num pai amoroso, estou falando do pais humanos, né? Aquele pai que a criança simplesmente fica ali no seu colo, se sente protegida, ela sente toda a liberdade, ela sente toda a intimidade, ela não precisa ficar pedindo licença, ela vai, corre pro colo do pai, abraça, deita ali no pai, ela corre para o pai para chorar, ela corre para o pai para contar que ela aprendeu alguma coisa nova, ela corre para o pai às vezes para se queixar de alguma coisa. Enfim, o pai está ali, o pai é o símbolo claramente da intimidade e do cuidado, da proteção, de tantas coisas. Ter Deus como pai realmente é algo preciosíssimo e não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que pode ser confundida. Paulo diz aqui nesse texto que nós recebemos o Espírito Santo e ele não age como um espírito de escravidão. Ele não age dessa forma. O Espírito Santo não age nos escravizando novamente, nos tornando novamente escravos de nós mesmos, não nos escravizando novamente aos antigos temores, os temores de quem vivia distante de Deus. Pessoas para quem Deus era um completo estranho, não havia intimidade, não havia o afago, não havia a confiança, não havia a segurança, não havia nada disso. O Espírito Santo não vai entrar na nossa vida para produzir novamente essas coisas, mas ele produz intimidade e Paulo usa aqui uma expressão muito bonita para nos trazer isso. Ele diz pela ação desse Espírito que nós podemos nos dirigir a Deus como Abba Pai. Bom, nós aqui no século XXI temos um pouco de dificuldade de compreender isso de primeira, né, sem uma interpretação correta, sem uma análise das palavras. E aqui Paulo usou duas palavras praticamente sinônimos. Uma palavra ele usou no idioma normal, que ele estava escrevendo ali, ou seja, o grego, a palavra pai, mas ele usou uma palavra antes, uma palavra em outro idioma, uma palavra do idioma aramaico, um idioma dos povos semíticos, que os judeus assimilaram e que era o idioma popular ali em Israel nos tempos de Jesus. É um idioma assim muito parecido com o hebraico. E essa palavra Abba, esse termo Abba, foi exatamente o termo que Jesus usou na cruz. Ele se referiu ao Pai como Abba, ou seja, paizinho, papai. É um termo afetuoso, é um termo que traduz essa intimidade, traduz esse conforto, essa ligação terna, essa ligação profunda com alguém, no caso, o Pai. Claro, Jesus estava falando ali com Deus Pai na cruz. O que a gente entende é que os discípulos de Jesus meio que adotaram essa expressão como uma expressão exclusiva, uma expressão muito particular, uma expressão que traduz essa ligação nova, essa ligação de uma intimidade não forçada, uma intimidade não artificial, mas uma intimidade de fato, de alguém que está à vontade ali com Deus, de alguém que pode estar diante de Deus para chorar, para muitas vezes até mesmo se queixar, para se alegrar, para cantar para Ele, para orar constantemente, se comunicar, falar, conversar, explicar todas as coisas, expor as suas angústias, tudo diante dele, com toda a intimidade, com toda a segurança, sem recorrer a qualquer artifício, sabendo quem ele é. Veja, quem trata o pai de forma desrespeitosa, claramente não está tratando o seu pai da forma como é devido.
Aqui estamos falando de um afeto, mas um afeto respeitoso. O contrário disso é esse distanciamento que muitas vezes ele se tenta compensar de formas artificiais, através de formas, né? Formalidades. Para falar com Deus, você precisa de uma pessoa que tenha uma entonação diferente na voz, né? Fale de um jeito diferente. Você já viu como em em algumas religiões as pessoas elas mudam a entonação da voz, mudam, engrossam, afinam, falam meio cantando, falam diferente e dá a impressão que aquilo em alguns ouvidos, né? Aquilo parece que é uma chavinha que Deus, agora eu estou entendendo, agora eu estou ouvindo, a pessoa tem que falar assim comigo, né? Uh, ou através de lugares especiais, de fórmulas. Olha, tem que orar tais e tais palavras. Aí sim, abre a chavinha lá do céu para que Deus possa ouvir. E isso traduz justamente a falta de intimidade, a falta de verdade no relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus como Pai pressupõe algo natural, que você não precisa ficar inventando coisas. É íntimo e ao mesmo tempo é respeitoso. É um temor que não nos afasta, é um temor que nos aproxima de Deus. E tê-lo como Pai, na verdade, algo que é inspirado e nos leva a buscá-lo dessa forma. Por outro lado, também, o Espírito Santo, ele dá um tipo de segurança ao Filho de Deus que é muito própria e é muito exclusiva. A segurança que as pessoas, né, buscam neste mundo é uma segurança baseada em muitos fatores. Fatores materiais, né, as pessoas buscam segurança principalmente naquilo que é material, elas buscam construir as suas vidas com bases materiais, elas buscam glórias neste mundo, reconhecimento, coisas que construir um nome entre os homens, vamos dizer assim, né? Ter uma estátua lá na praça, ter um nome de rua, coisas desse tipo, coisas que dizem, olha, eu construí tal coisa, né? Produzir tal patrimônio, esse é o meu patrimônio, né? Essa é a minha herança, esse é o meu legado para minha família, para o meu nome. Este sobrenome é um sobrenome importante. Mas, veja, quando a gente fala de herança, por exemplo, nós temos que ver, desde as épocas antigas, que herança sempre foi um conceito bem conhecido dos homens, né? Por exemplo, em Israel, a herança era concedida ali de forma diferenciada, né? O primogênito, ou seja, o filho mais velho, sempre recebia uma parte da herança maior do que os demais. É uma questão cultural. No direito romano, por exemplo, lembre-se que Paulo está escrevendo aqui para os romanos, no direito romano já não funcionava assim, né? Já tem uma outra forma de colocar a lei, ou seja, os herdeiros recebem partes iguais. E é assim que nosso direito hoje também funciona, né? Ah, Quando a gente pensa em herança de Deus, nós temos que lembrar quem é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, o Filho, podemos dizer assim, o real e legítimo Filho de Deus, em essência, que é Jesus Cristo e que veio a este mundo. Ele é o herdeiro. E ele é o herdeiro de quê? Ele é o herdeiro de tudo, de todas as coisas. Embora hoje ele esteja numa posição exaltada, como a Bíblia diz, ao lado do seu pai, o seu governo não é um governo plenamente reconhecido por todos, né? Tá aí o mundo não dando a mínima para Jesus Cristo, né? Mas haverá o dia em que ele vai sim ser reconhecido de uma forma ou de outra, né? De forma voluntária, de forma amorosa ou não, mas terá que ser reconhecido, porque a Bíblia diz que todo joelho irá se dobrar diante dele. Mas o texto nos traz a verdade de que
Os filhos de Deus, eles se tornam co-herdeiros com Cristo. Eles são coparticipantes dessa herança de Jesus, a herança de Jesus de todas as coisas, de tudo que existe e da glória eterna, principalmente. E como isso acontece? Isso acontece através de tudo aquilo que a gente já tem visto nesta carta. Mas, antes da gente concluir este assunto, a gente vai concluir, o fato é que Paulo nos dá uma pista aqui. Ele diz, olha, aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma cota de sofrimento reservada aos filhos de Deus. Os filhos de Deus sofrem por causa de Jesus Cristo. E ao sofrer por causa de Jesus Cristo, eles estão mostrando a sua identificação com Cristo e, com isso, mostrando que são filhos de Deus, portanto, herdeiros de Deus. Essa é a associação que Paulo faz aqui. Não se trata de ambicionar uma herança aqui e agora, de reivindicar direitos neste mundo, dizer que eu sou filho de Deus, sou filho do rei, por isso eu tenho que ter tais e tais coisas, eu tenho que decretar, eu tenho autoridade sobre uma série de coisas. Não, o texto não diz sobre isso, o texto não fala sobre isso. Quando a Bíblia fala de herança dos filhos de Deus, está falando tudo lá na frente. É claro que existem privilégios hoje, nós vivemos com eles, e o fato de sabermos que temos essa condição diante de Deus já preenche o nosso coração, transforma a nossa vida. Tudo isso são benefícios aqui e agora, mas outros benefícios aqui e agora, eles simplesmente são fantasiosos e são, na verdade, indícios de que a paternidade de Deus não está ali. A paternidade de Deus, ela envolve uma perspectiva sempre dessa herança, e é uma herança futura. O versículo 16, na minha opinião, ele tem uma espécie de conclusão aqui. Ele diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o testemunho do Espírito é um testemunho objetivo. Não é você que acha que é filho de Deus, não é você que quer ser filho de Deus e decide ser filho de Deus, mas é algo que o Espírito Santo testemunha, ele mostra e ele prova isso na nossa vida através desses fatores que nós vimos até aqui. Ou seja, a direção, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, aquele que tem a verdadeira intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, e aquele que tem essa segurança eterna, essa segurança da herança futura. Tudo isso é testemunho do Espírito Santo e, evidentemente, o fruto do Espírito Santo, que é produzido em transformação de caráter, em tantas outras coisas, como a gente ainda vai ver mais detalhes. Eu queria, nesse sentido, trazer um outro texto que vai nos auxiliar na compreensão dessa verdade. Ele está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 10 a 14, e diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Toda essa questão do Espírito Santo que nós vimos aqui em relação à paternidade de Deus, ela está envolvida com um termo que a passagem mesmo nos traz: adoção. Paulo diz que é pelo Espírito de adoção.
o Espírito que nos mostra que fomos adotados, o Espírito que nos conduz nessa vida de adotados. Essa adoção, a gente olhando para esse texto de João, nós percebemos que ela acontece não de forma natural, não é carne nem sangue, não é você mesmo que produz, ela é produzida por um milagre que vem de cima, como o texto indica, né? Os termos que João usou ali tem a ver com o alto, vem de Deus, é um milagre do novo nascimento que nos torna participantes desse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu esse direito nos foi outorgado, nos foi dado por um milagre. Um milagre, veja, o texto diz ali que Jesus veio porque era seu, ele se fez carne, mas ele não foi recebido, mas os que o receberam, os que creram em seu nome, a esses foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são os que creem em Jesus, o Filho de Deus. É assim que a palavra de Deus coloca a questão. E essa filiação em relação a Deus, ela é demonstrada através da atuação do Espírito Santo na vida de cada um deles, na vida de cada um de nós. Se você ainda é guiado pelo seu próprio coração, se você ainda não tem uma intimidade real com Deus, você ainda acha que precisa recorrer a pessoas especiais, a locais especiais, orações especiais, esse tipo de coisa. Se você não sabe o que é sofrer por Jesus Cristo, por ser cristão, por se identificar com Jesus Cristo, então você precisa de algo fundamental que é a justificação, a declaração de inocência da parte de Deus. Mas se você já tem certeza de que você é alguém adotado por Deus, de que a justificação proporcionou isso para você, o milagre do novo nascimento proporcionou isso para você, então você tem que ser grato a Deus e você tem que demonstrar na sua vida, evidentemente, que você é realmente alguém guiado por Deus. Você tem que demonstrar claramente qual é o tipo de intimidade que você tem com Deus, de chamá-lo como paizinho, papai, e demonstrar isso da forma correta na sua vida, andar com Ele, caminhar de mãos dadas com Ele e demonstrar na sua vida o tipo de esperança que você tem, a certeza que você tem na herança que aguarda os verdadeiros filhos de Deus. Que essa seja a realidade de cada um e que esse texto traga boas reflexões, traga encorajamento a buscar a vontade de Deus na vida de cada um. Na próxima semana, nós vamos ver um pouco mais aí, entender um pouquinho melhor, olhando para aquilo que Paulo nos traz sobre os sofrimentos do Filho de Deus. Você pode ter percebido que essa foi uma parte que eu não explorei muito aqui. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, na próxima passagem. Então, até lá. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.